Olá pessoal, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto. É, Ontem à noite, vocês lembram que ontem eu falei assim: puxa, com essa história do apagão e tal, não sei o quê, a Globo News, a imprensa toda, mas a Globo News foi impressionante. Bateu desde manhã, o apagão começou às 8h20 da manhã. Aliás, eu falei uma coisa errada. Eu falei assim: e aí no norte, no nordeste, no fim da tarde regularizou. Não é verdade, regularizou 2 horas da tarde, ou seja, no início da tarde. Eu falei errado. E aí o curioso é que de noite falei assim, pô, não vou ver jornal nenhum, porque vai continuar a mesma chateação e tal, não sei o quê. E surpreendentemente a Globo News mudou o foco, mudou o rumo. De noite eles estavam dizendo, em todos os jornais da noite, aquele de. Eu vi a partir do das 8. O das 8 e depois eu comecei a ver o das 10 e parei porque estava igual. Mas passaram a dizer que o governo não tinha nada com isso. Também diziam que não tinha nada a ver com a privatização e tal, mas dizia que o governo não tinha nada com isso, que não era o culpado pelo que aconteceu, que precisava, tudo que eu falei aqui, que precisava ser identificado o motivo para, enfim, tomar providências, corrigir, evitar que aconteça de novo e tal, não sei o quê. E chegaram a aventar a hipótese que a Polícia Federal e a ABIN, inclusive, começaram a investigar a partir de hoje, de que possa ter havido sabotagem. Não jogaram peso nisso, mas admitem a hipótese, o que já é um avanço assim imenso vindo da Globo News. É, Eu listei as coisas aqui meio fora de ordem. Hoje eu não estava muito inspirado para botar tudo ordenadinho. Mas os assuntos também são um pouco diversos, então acho que dá para seguir a ordem que está aqui, senão depois eu posso me enrolar todo. Eu me conheço. Ontem, gente, eu fiquei pasmo, abismado, com um áudio que eu escutei do Trump, lá na época da eleição de 2020, quando ele ainda não aceitava o resultado, como na verdade não aceitou até hoje, assim como o Bolsonaro não aceitou até hoje. Aliás, parênteses, o tal do Milei da Argentina, que ganhou as prévias com 30%, já está fazendo discurso igualzinho do Bolsonaro e do Trump. De que, e lá, os bolsonaristas assim, olha lá, foi voto eletrônico com impressão com voto impresso, né? Não é bem assim não, mas enfim, eles falam qualquer bobagem. Mas enfim, eles dizendo que olha lá foi tudo bem. Só que o tal do Milei já disse, olha, não, na verdade eu tive 35% dos votos, não tive 30 não, me roubaram 5%. Meu Deus. A estratégia é sempre a mesma. Mas voltando ao Trump. Aí o Trump questionando a eleição, vocês sabem que lá é por estado, né? Cada estado, quem ganha no estado leva os votos dos delegados daquele estado, porque a eleição é indireta. Aliás, mais outro parênteses. Ontem também, para minha surpresa, eu falo isso aqui há anos. Para minha surpresa, eu nunca tinha ouvido falar na Globo News. Na Globo News ontem, 3 jornalistas, o Marcelo Lins, esse não é surpresa porque é um cara que tem uma visão e quando a Globo não joga, não fecha a questão, ele tem liberdade para falar, ele fala coisas muito, muito, muito centradas e tal. Mas ele falou, o Guga Chakra falou, e eu acho que a Eliane Cantanhede, todos no mesmo sentido, dizendo, poxa, quem se diz a maior democracia do mundo não pode ter o sistema eleitoral, e aí não está se falando do voto em si, mas do sistema, como é feito, e citando inclusive isso. Lá, as regras são diferentes em cada estado, lá um cara que tem menos voto ganha do cara que tem mais voto, enfim, tudo que eu falo aqui. Tudo que eu falo aqui. Foi interessante, eu nunca tinha visto a Globo News falar de forma tão assim aberta, questionando essa visão de maior democracia do mundo num país que o cara que tem menos votos. E assim, eu sempre gosto de radicalizar no exemplo.
O cara já teve casos do cara com menos 5 milhões de votos, eu acho que foi isso, Al Gore, se não me engano foi isso, teve 5 milhões de votos a mais e não foi eleito. Mas assim, se você radicalizar no exemplo, Nova York, o cara tem milhões de votos a mais e faz, sei lá, tô chutando aqui, 8 delegados. Aí, Califórnia, o outro, que é um estado grande, né? O outro tem um voto a mais, faz 25. Então, se você radicalizar no exemplo, é possível, o que eu quero dizer, isso nunca aconteceu, é difícil acontecer, mas é possível um cara com 30 milhões de votos a mais, 30 milhões de votos a mais, o tamanho do eleitorado, não, estou falando besteira, o tamanho do eleitorado argentino, não, o tamanho da população argentina, 30 milhões, 40 milhões, e o cara com 30 milhões de votos a mais pode não ser o eleito. É democrático demais, não? Mas vamos voltar aqui. E aí o Trump, lá no questionamento, outra coisa que é importante. Lá nos Estados Unidos não existe, desculpem, justiça eleitoral. Então, quem cuida do processo eleitoral, como vota, onde são os locais de votação, que horas abre, que horas fecha, e lá cada estado tem sua regra. Tem estado que ficam 5 dias a urna aberta, tem estado que só fica um dia a urna aberta, tem estado que recebe voto pelo correio, tem estado que não recebe voto pelo correio. É uma zona. A verdade é essa. Quem controla tudo isso, organiza tudo isso e apura são os governos estaduais. São os governos dos estados. E no caso da Geórgia, o governo é republicano. Na verdade, é um estado historicamente republicano. Só que nesta eleição de 2020, o Biden ganhou na Geórgia. E aí, a conversa do Trump com o secretário-geral da eleição, que é membro do governo da Geórgia e membro do Partido Republicano, mesmo partido do Trump, veja o perigo, hein? Ele pressionando um membro do partido dele. Imagina aqui o Bolsonaro pressionando a Bia Kicis, a Carla Zambelli, que é a responsável, a Carla Zambelli seria a responsável pela eleição em São Paulo e a Bia Kicis pela eleição em Brasília. Imaginem essa cena. Pois é, lá acontece. Só que lá ainda tem uma coisa do cara dizer assim, não, peraí, tu não vai botar minha reputação em jogo. E o diálogo foi assim. Ele liga, tem gravação, eu escutei a voz do Trump e a voz do secretário-geral. O Trump dizendo, aspas, eu preciso que você encontre 11.780 votos para eu ganhar a eleição na Geórgia. Para isso, você tem que escolher pessoas, você tem que autorizar a revisão da contagem, já tinha sido feita a contagem, dando vitória ao Biden. Você precisa concordar com a recontagem dos votos, na verdade é isso que ele estava falando, e você precisa escolher as pessoas certas, aspas aí, né, claro, para que queiram achar esses votos para eu ganhar a eleição. E aí o secretário-geral diz assim, presidente, lamento, mas as informações que o senhor tem não são as informações que nós temos aqui. Para nós, a eleição está resolvida, está decidida, os votos são esses que estão contados e fim de papo. Isso tem gravação e ele está sendo processado por tentar interferir no resultado da eleição, né? Tentar roubar a eleição, vamos falar o português claro. Eu fiquei pasmo. E lamento que aqui a gente não consiga nada desse tamanho envolvendo o Bolsonaro. Porque ou o Bolsonaro é muito esperto, ou tem tantos vassalos como ele tem, né? Vamos falar aqui do Asif, do Queiroz, do Marcos Duval, do Silveira e por aí vai. Que inclusive Mauro Cid, que estão presos, inclusive, com a vida, pelo menos por enquanto, desgraçada, e estão aí quietos sem entregar o bandido chefe. O Asif ontem, eu contei aqui para vocês, segunda-feira,
Ele deu uma entrevista para Andréa Sadi, da Globo News, e disse que não tinha nada a ver com essa história do relógio, não tinha vendido, não tinha comprado, nunca tinha visto o relógio, etc. Segunda-feira. Ontem, terça, de noite, do nada, ele convocou uma coletiva de imprensa e deu essa coletiva dizendo que soube que o relógio estava na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele estava com passagem comprada para os Estados Unidos para passar férias lá, fazer turismo. Olha, pode, né? Claro que pode. Eu nunca vi nenhum brasileiro sair do Brasil para ir para os Estados Unidos passar férias na Pensilvânia. Com todo respeito, claro que tem, óbvio. Mas assim, corriqueiramente não é. O cara vai para Miami, o cara vai para Nova York, o cara vai para San Diego, para São Francisco, o cara vai para Orlando, o cara vai para Washington, sei lá. Na Pensilvânia eu ainda não tinha ouvido falar. Mas enfim, e aí ele, por coincidência, os Estados Unidos tem 51 estados, sei lá quantas cidades. Ele foi passar férias exatamente no estado da Pensilvânia, na cidade lá, sei lá qual. Um cara, e sabia a loja que tinha que ir. E ele disse que, olha, ninguém me pediu nada. Não foi o Mauro Cid que pediu, não foi o Bolsonaro, ninguém pediu. Eu soube que o relógio estava lá. E fui lá e comprei o relógio por $49 mil. Comprou mais barato, porque dizem que ele foi vendido por $68 mil. Cara de sorte, hein? O cara que comprou é um idiota, né? Comprou por 68, vendeu depois por 49. É um idiota, sei lá. E que ele fez isso porque o TCU estava mandando devolver o relógio. E aí quem tinha que devolver, óbvio, era o Bolsonaro, que quem ganhou o presente foi o Bolsonaro. E aí ele foi fazer um favor para o Bolsonaro, comprou o relógio para devolver para o TCU. Agora, ele chamou a atenção. Não me perguntem qual foi o número do voo que eu fui, quando foi que eu voltei, a quem que eu entreguei o relógio. Detalhe também, ele disse que ele comprou lá o relógio, recomprou o relógio e continuou passeando. E só depois que voltou, não é verdade. Salvo engano meu, o TCU, quando soube dessa história, que o relógio tinha sumido, que aliás tem outro sumido, são dois, esse é um Rolex, tem um outro Patek Philippe, que eu acho que é mais caro ainda. E salvo engano meu, o TCU deu 5 dias. Então não é verdade que ele estava lá, ficou passeando dias e mais dias e depois voltou para trazer. Mais uma vez é mentira. Ele está sendo chamado pelo entorno bolsonarista de o acéfalo, fazendo uma relação com acéfalo, né? Sendo ridicularizado. E outro detalhe, né? Ele voltou com um relógio que ele disse que comprou por $49 mil, quase $50 mil, e não declarou a receita na hora de entrar. Quando tem que declarar, acho que acima de 10 mil. Ele voltou com um relógio de 50 mil e não declarou a receita, ou seja, incidiu em mais um crime de sonegação, tem o nome certo, é descaminho, que é parecido com contrabando, mas não é contrabando, enfim. Tudo errado nessa turma. Essa turma não faz nada direito. O novo advogado do Mauro Cid, depois que foi preso, já está no seu 3º advogado. Os outros 2 se desligaram, os 2 dizendo que por questões de fórum íntimo, mas esse último claramente dizendo que Tô vendo um futebolzinho ali, então... claramente dizendo que houve quebra de confiança, porque o Mauro Cid não teria contado tudo para ele, inclusive essa transação com o relógio e com as joias, outras joias inclusive. Mas esse novo iniciou, deu uma entrevista também para a Globo News, dizendo que o Mauro Cid era um assessor, e um assessor militar. Eu havia comentado isso hoje, não aqui no vídeo, mas com gente amiga. E assim, cara, o cara, ainda mais um militar, que tem aquela questão da hierarquia muito presente, esse cara não faz nada sozinho, esse cara faz sob ordens. E, inclusive, um imbecil, porque aceita e cumpre ordens ilegais e criminosas. E aí
tá nessa encrenca toda que ele tá. Mas o advogado disse exatamente isso. Olha só, ele é um assessor, ele era um assessor militar, falou exatamente o que eu falei, que inclusive é mais rígido nessa questão de cumprimento de ordem, aquela história de missão dada, missão cumprida, aquela baboseira. E ele, na verdade, cumpre ordens do chefe dele. Claro que ele não citou o Bolsonaro, mas, gente, quem era o chefe do Mauro Cid? O Bolsonaro. Então, eu acho, e também já soube, já está na imprensa, que a turma do Bolsonaro não gostou nada desse posicionamento desse novo advogado. Eu continuo achando que o Mauro Cid não vai delatar. Aliás, eu também conversei isso com amigos. E a imprensa fala disso muito explicitamente. Eles estão partindo, inclusive no meio militar, eles estão partindo da seguinte premissa. O Lula, daqui a 3 anos, já vai estar mais velho, talvez não tenha pique para continuar sendo presidente. Não tem outro nome forte na esquerda, isso é a visão deles, né? E o Bolsonaro está inelegível, mas de repente consegue aí mudar essa história, ou se não ele, um outro bolsonarista raiz, aí eles estão falando do Tarcísio, nós vamos falar já também do Tarcísio aqui, e aí depois o Tarcísio, então vamos lá, Tarcísio ganha a eleição em 2026 e anistia todo mundo, perdoa todo mundo e todo mundo fica livre, leve, solto, feliz da vida para sempre. E que por isso não tem uma coisa de denunciar e de entregar e de, aspas, trair o Bolsonaro. Eu não sei se eles têm medo de morrer, porque o Bolsonaro lida com gente que mata, né? Não sei se eles têm medo de morrer, não sei se é essa outra história que a imprensa está falando. Porque assim, cara, eles estão muito ruins. Silveira, Roberto Jefferson, eu estava esquecendo do Roberto Jefferson, Mauro Cid, o Silvinei, Anderson Torres, estão todos muito mal, estão todos muito lascados na vida. Carla Zambelli, Marcos Duval, estão todos muito mal na fita. Não sei até onde que eles vão segurar essa de não entregar o Bolsonaro, mas enfim. Falando do Tarcísio, para encerrar, 3 coisas sobre gestão Tarcísio de Freitas. Ele está comprando 200 milhões, quantitativo, não é reais não, 200 milhões de livros digitais sem qualquer tipo de licitação. Boa parte daquela empresa lá do secretário dele que continuam lá exigindo a saída do secretário, mas ele mantém firme o cara como secretário, não, diz que não vai mudar. Teve coragem de mandar para a Assembleia Legislativa a lei que isenta multas que foram dadas na pandemia por conta do uso da máscara. Aliás, um parênteses, tem gente no mundo voltando a ficar preocupado, está voltando a subir os casos de Covid, os casos de morte não, mas os doentes voltou a subir muito. Já tem gente voltando a falar em usar máscara. Eu li hoje que a UFRJ está recomendando aos alunos que usem máscara nas salas de aula e em locais de aglomeração, né? Então, voltemos a usar as máscaras, pelo menos assim, metrô, trem, barca, enfim, avião, acho que vale a pena. Mas voltando, então ele mandou o projeto, que todo mundo sabe que é para aliviar o Bolsonaro, que tem uma dívida de quase 1 milhão, 900, eu achei que era 1 milhão, 980 e poucos mil, 1 milhão. E aí, gente, pasmem, quando o Tarcísio anuncia que vai propor e vai passar, porque ele tem maioria na Assembleia, a anistia das multas, o Bolsonaro hoje vai na justiça e em juízo deposita o valor da multa, 985 mil e não sei quanto e tal, não sei lá. Por quê? E aí até a Globo News embarcou nessa, assim, o Bolsonaro pagou só para, recebeu 17 milhões de Pix, então pagou 1 milhão para justificar
o recebimento dos 17, um papo meio furado, e nem eles perceberam o seguinte: ele não pagou, ele depositou em juízo. O que vai acontecer? A lei vai ser aprovada, a anistia vai ser aprovada, e aí vai estar em juízo, e o juízo vai devolver para ele, já que houve anistia, ele não tem o que pagar. Se não tem o que pagar, então ele não pagou. Ele colocou em juízo exatamente só para fazer uma demagogia braba, e ninguém até agora, eu vi ninguém dizendo isso. Eu acho que eles tinham que ver o vídeo aqui para entenderem que claramente é isso. Ele está fazendo em juízo para depois ter isso devolvido e dizer: olha, eu paguei. Me devolveram porque teve anistia. Demagogia barata. E, gente, só para finalizar mesmo, lembra a história lá dos 16 mortos no Guarujá a partir da morte de um policial federal, né? Eu não me lembro. Não era federal. Um policial da Rota. Policial da Rota, polícia Barra Pesada de São Paulo, que morreu, e aí a polícia foi lá e matou 16 pessoas no Guarujá. Aí nem todos têm, mas as câmeras que tem até agora só comprovaram que só 3 mortes destas foram em confronto, ou seja, a polícia sendo contraposta, não sei se bem isso, a polícia sendo ameaçada com tiros, e aí confrontada. A polícia sendo confrontada com tiros, e aí na troca de tiros, 3 morreram. Então, assim, uma justificativa. Pô, peraí, os caras estão atirando em mim, eu tenho que atirar nos caras para preservar a minha vida, né? Do policial e de terceiros, que na verdade é isto. O que diz a lei é isso. O policial pode atirar para defender sua própria vida quando ameaçada, efetivamente ameaçada, ou a vida de terceiros inocentes e tal, que ele tem que revidar e tem que ir tal. Então, dos 16, por enquanto, só 3, vamos dizer assim, aspas, tem justificativa, né? Outras 13, até agora, a não sei que surjam evidências, até agora 13 não tem nenhuma justificativa. Ou seja, tudo indica, como a gente disse aqui, que houve sim excessos e muitos excessos. Tchau, até mais.